E agora a gente bateu esse ano, né, 6,3 bi de operações de M&A, e o meu objetivo é atender os empresários mais do que a empresa. É líquido e certo. Para crescer, você vai ter que comprar ou você vai vender. Não é a planilha que manda no mundo. É o mundo que tem que estar refletido na planilha. O M&A é um jogo de antecipação. Não mate a operação de M&A na raiz. Empreendedor, bota isso na sua cabeça. Não existe negócio bom com gente ruim. Nada vai superar a constância e a disciplina. Eu não tenho ego. O meu ego é o meu cliente feliz. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio de O MNZero, mas hoje é diferente. Hoje eu sento na cadeira da entrevistadora para entrevistar o Daniel Hertal. Meu nome é Tatiana Sister, sou advogada, sócia responsável pela área de contratos comerciais e franquias do escritório BMA Advogados, amiga pessoal do Daniel, advogada do Daniel em muitos casos, e hoje aqui sentada na cadeira de host, venho fazer várias perguntas dos telespectadores que assistiram e ouviram o Daniel nos últimos episódios. Daniel, um prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. Tati, obrigado. Eu tenho muita admiração por você, pelo Gabri, por toda a sua família, pela profissional que você é e vamos lá. Muito mais fácil estar desse lado aqui. Eu joguei a batata quente na sua mão. Bem, para quem... Vocês já me conhecem, mas eu sou o Daniel Hertal. Comecei a minha carreira como trainee de uma instituição financeira e fiquei em IB por alguns anos. Fui diretor de consultoria, de Big Four, até decidir empreender e montar Brasil Finance. E agora a gente bateu esse ano, né, 6,3 bi de operações de M&A, e o meu objetivo é atender os empresários mais do que a empresa, né? E decidi começar esse podcast, estou aqui hoje com a Tati, com as perguntas que vocês fizeram, e ela vai tocar o podcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai, já foi. 6,3 bi, Daniel. É só o começo, mas você já tem muito a passar em termos de experiências para as pessoas. Eu dividi as perguntas aqui em blocos. Vamos fazer um pupurri de assuntos envolvendo desde processo de M&A, sentimentos, carreira, futuro. E eu começo com... são todas perguntas de telespectadores. Sim. Por enquanto não são as minhas, mas a gente vai ter uma surpresa no final do episódio. Pra você que nem você sabe aí. Pois é, né? Vamos lá, Daniel. Uma pergunta envolvendo governança e estrutura societária, tá bom? Uma coisa que aparece em vários episódios é como empresários passam anos focados em crescimento, operação e resultado, mas deixam a estrutura societária e governança em segundo plano. Na experiência de vocês, isso acontece mais por falta de conhecimento ou porque o empreendedor evita olhar para problemas que podem gerar conflitos no futuro? Olha, eu acho que não existe uma escola de empreendedorismo, né? E o empresário entende que uma empresa bem-sucedida é ter tamanho. Ter volume de faturamento, às vezes ter quantidade de funcionário. E muitas vezes ele é muito bom nisso, em levar a companhia do 0 ao 100. Mas para você levar uma companhia do 100 ao 1000, não adianta, você tem que olhar para a cozinha. E às vezes ele tá tão acostumado a fazer do 0 ao 100 que ele não se preocupa com isso. Vira uma preocupação quando existe uma separação de marido e mulher, existe um investidor querendo investir na companhia e não tem regra nenhuma. O cara vai comprando o carro dele, da mulher, da filha, compra um terreno, compra uma aeronave, compra tudo no mesmo CNPJ, vai crescendo a empresa, ele não vai se preocupando com cargos e salários. Então, assim, o fundador geralmente é o cara que leva do 0 ao 100. Muitas vezes uma companhia, uma corporation, troca de CEO quando bate no 100. Então, eu acho que assim, o empresário, né, o empreendedor, ele tem que trocando de estrutura conforme a companhia vai crescendo. A partir do momento que eu entendo que você já tenha um faturamento relevante, aí varia de setor para setor, vamos pensar em varejo, faturamento relevante é 300, 400 milhões. Tecnologia, a partir de 10 milhões, 20 milhões já é o faturamento relevante. Outras indústrias, por exemplo, de OPME, que a gente atende bastante, a partir de 40, 60 milhões já é uma companhia média para grande. A partir desse momento em que você tem pelo menos 4 liderados, você tem que pensar em estrutura de governança. Mas não existe um playbook. Às vezes o problema vem antes, às vezes ele é procurado antes e surge então a necessidade de se organizar.
todos os empresários, a maioria, né, que eu atendo, ele nunca parou e falou, não, eu acho que eu tô no momento de me organizar. Geralmente, passa o bonde ou vem um problema, ele fala, não, agora eu vou fazer tudo diferente, vou me organizar. O ideal é se antecipar. Mas normalmente as pessoas são provocadas a pensar em governança quando o problema já acontece. Sim. Maior parte das vezes sim. E às vezes são problemas sérios, né? Por exemplo, uma separação. Às vezes o filho entra na sociedade e também entram os herdeiros do outro lado. E aí um tem um filho, outro tem 4 filhos. E aí mesmo que esse aqui tenha o equity igual, você tem pressão de 4 contra 1, né? Um vai acomodar 1 na empresa, outro vai acomodar 4, são 4 salários, e aí começam os problemas. Ou então o cara tem um gerente muito bom, que começou a companhia com ele e fala, cara, vou sair, eu não tenho bônus, eu nunca vou poder virar sócio, eu nunca vou poder virar diretor porque seu filho vai entrar. Então, é sempre pelo lado da dor, a maioria das vezes. Isso gera uma instabilidade, empresa que não tem musculatura para aguentar a instabilidade pode sofrer os impactos. É líquido e certo, para crescer você vai ter que comprar ou você vai vender. Então, uma hora você vai ter que se organizar, até mesmo para perpetuar o negócio, né? Sim. Muito bom. Vamos falar de valuation? Vamos. Valuation na prática. prática. É difícil, hein? Eu vejo muita gente falando de valuation, mas na prática, como você percebe que uma empresa realmente vale aquilo que está no papel? Legal. Assim, eu sempre uso essa frase com os meus analistas. Não é a planilha que manda no mundo. É o mundo que tem que estar refletido na planilha. A planilha aceita qualquer coisa. Então, primeira coisa que eu faço, eu gasto muito tempo entendendo o setor. Quem são as maiores companhias do mundo, como essas companhias se comportam fora do mercado brasileiro, quem são as maiores do Brasil, existem comparáveis de capital aberto no Brasil e fora, para onde eles estão migrando, que tipo de público eles estão atendendo. Então, quando eu vou começar o valuation, primeiro eu não olho nada da companhia, eu vou entender o setor, vou entender as maiores empresas do segmento, o que elas fazem, para depois sim mergulhar dentro da companhia, e a gente é muito, muito crítico com a questão contábil. A empresa não tem que só ser boa, ela tem que parecer boa, porque no final do dia é aquilo lá que o investidor vai olhar, tá tem certo? ativos intangíveis também, né? Sim, tem muita coisa que não tá no papel, que é valor. E aí que você captura valor numa transação de M&A. Quando você entende o detalhe, entende esses intangíveis e por que faz sentido para o comprador pagar um sobrepreço. Então, depois disso, que aí sim eu vou entender a projeção. E eu gosto muito de entrar nos unitários. O que seria entrar nos unitários? Uma companhia, ela produz vários produtos. Quanto que é o custo de produzir o produto A, como ele vende, como é o mercado desse produto. Então, vou quebrando por produto, começo sempre pela receita, e aí depois vou descendo no DRE. E muito importante entender como é que funciona o capital de giro dessa empresa. Por exemplo, o supermercado. É muito fácil você crescer no supermercado e é muito fácil você ganhar dinheiro no supermercado. O difícil é fazer os dois juntos. Essa frase é do Hugo, copiei dele. Então, você tem que entender como a companhia se financia, qual que é o prazo de recebimento com os clientes, qual que é o prazo de pagamento dos fornecedores. Depende de banco, não depende de banco. Tem hedge, não tem hedge para importar o produto. E aí, por fim, entrar na parte de investimentos. Depois que você fez tudo isso, o valuation é fácil. Você pode jogar no cloud e ele vai devolver para você. Agora, o difícil é você entrar nesse detalhe e também na questão contábil / tributária. Ainda mais agora, em fase de período de transição de CBS e BS. Super desafiador. Exatamente. Mas é isso, o valuation é muito simples. Depois que você fez tudo isso, que é a parte complicada. Que é gastar tempo, falar com gerentes. E muitas vezes, por exemplo, o empreendedor, ele toca a parte de comercial. Mas a parte de suprimentos, não é ele que toca. E às vezes eu não consigo conversar com esse cara. Quando ele me libera, eu vou e converso com todo mundo. Converso com clientes. Porque é isso que vai fazer você entender o negócio. Me conta um pouco mais, eu vou voltar na figura do intangível. Eu sou advogada de franquias. Franquia tem o branding, tem a marca como a grande protagonista, o grande ativo do negócio. Que tipo de pesquisa de mercado você costuma fazer ou consegue fazer para colocar valor nesse ativo intangível? Tá, assim, essa palavra ativo intangível, para nós do mercado financeiro, se traduz como mais fluxo de caixa. Não existe intangível que tenha valor que não contribua para a companhia gerar mais caixa. Eu vou usar o exemplo do suprassumo da marca, que é a Coca-Cola. Perfeito. Quando você vai na gôndola, a Coca-Cola é sempre R$2, R$3 mais caro do que qualquer outro refrigerante. Então, a marca Coca-Cola, por ser tão
Por ter esse poder de sobrepreço, ela tem um intangível que é cobrar um sobrepreço sobre os seus concorrentes. Um sobrepreço sobre os seus concorrentes, mais margem. Mais margem, mais resultado, mais caixa, a companhia vale mais. Isso é intangível. Agora, eu tô no mercado há 30 anos fazendo a mesma coisa. Se isso não vira fluxo de caixa, meu amigo, eu vou te dar uma notícia muito triste. Seu intangível não vale nada pro comprador. Agora, outras coisas que o pessoal às vezes despreza e é um super intangível. Acordos de exclusividade, distribuição de marca. O franqueador, por exemplo, ele tem valor por quê na marca? Porque ele tem uma garantia de fluxo de caixa com 0 ativo. Então esse intangível vale um fluxo de caixa. Não existe intangível se ele não vira fluxo de caixa. Nós, do mercado financeiro, às vezes somos muito binário com relação à avaliação de ativo intangível. Só é intangível se vira fluxo de caixa. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre empresas familiares e conflitos no processo? Vamos. Empresas familiares, Daniel, normalmente chegam preparadas para uma venda ou os conflitos entre sócios e sucessores acabam aparecendo no meio do processo? Olha, eu falo sempre isso. O M&A é um tipo de relação que ela tende a piorar com o tempo. Por causa dos conflitos, por conta da divisão do dinheiro, por conta do entender que o outro não está fazendo a melhor na negociação. Então, assim, é normal do meu negócio você entrar no meio de conflitos. E eu tento sempre ser extintor, nunca gasolina. Então, sempre ser um amortecedor desse impacto. Mas é muito comum nas empresas familiares elas não estarem prontas. A maioria dos meus projetos duram, no mínimo, 1 ano e meio. Entre a gente entender a companhia, fazer o valuation, procurar os compradores, o cara concordar com o nosso valuation, que é um desafio. Às vezes o cara tem uma percepção de valor. As expectativas nem sempre estão alinhadas, uma percepção de valor completamente diferente. E eu tenho casos para contar. Por exemplo, uma vez a gente vendeu uma companhia que era uma venda de veículos e a briga da família era como ia dividir o dinheiro. Então eu tive muito mais conflito interno do que na própria operação. Então, sem dúvida nenhuma, se você está se predispondo a ser advisor de M&A, ou ser advogado de M&A, ou ser banqueiro dentro do IB, ou de consultoria, ou fazer diligência, você tem que estar preparado para mitigar conflito. É normal. E eu tento sempre muito antecipar essas conversas. Então, por exemplo, olha, você tem aí todos os imóveis da empresa no balanço. Vamos fazer uma cisão, faz uma avaliação de valor do mercado, se paga o aluguel, porque você vai conseguir tirar um sustento e garantir que o dinheiro da venda fique com você e garantir o futuro da sua família. Olha, seu filho é diretor, passa o bastão para ele já, porque aí na fase de earn-out, quem toca a operação é ele, né? E ele vai poder fazer carreira, às vezes vende para uma multinacional. Já teve casos nossos, assim, do comprado, depois seguir como diretor da companhia. Então, eu tento sempre antecipar. Eu acho que conversa, paciência e psicologia. Antecipação. O Chico fala isso, né? M&A é engenharia, pôquer e teatro. E às vezes você tem que fazer o teatro de antecipar as brigas. Às vezes individualmente, às vezes em conjunto, às vezes trazer a família, né? Então é bastante importante você antecipar, tá? O M&A é um jogo de antecipação. Muito bom, Daniel. Vamos falar um pouquinho de carreira? Vamos. 6.3 bi já tem bastante história de carreira aí, né? Os cabelos brancos não me deixam mentir. Início de carreira em M&A, lá atrás. Para quem quer entrar na área de M&A hoje, o que pesa mais no começo da carreira? Conhecimento técnico, networking ou experiência prática? Olha, eu quando comecei no banco, quando fui trainee, eu achava que eu queria ser trader, né? Mas quando eu fui pra tesouraria, eu odiei. É um monte de cara fazendo um monte de modelo, fica lá pendurado no terminal da Bloomberg, procurando spreads mínimos ou zerando o caixa do banco na própria tesouraria. Não tem nenhum tipo de interação. E eu realmente não gostei. E aí, quando eu fui pro banco de investimento, eu meio que me encontrei. Mas eu não sabia o que ia dar. Mas para um profissional... Mas eu era muito novo. Às vezes, a pergunta é de um cara que já, por exemplo, é um advogado, tá 10 anos no mercado e quer migrar para a área de M&A. M&A se traduz em uma palavra: confiança. É isso. Então, se você quer trabalhar com M&A, aumente o público de clientes que você tem que confiam em você. E como que o cliente confia em
você? Primeiro, você entendendo o negócio dele, se apresentando soluções criativas e que são assertivas para o negócio dele, você entendendo como é que funciona a família, você entendendo como é que tá o mercado dele, porque ninguém vai chegar para você e falar, cara, você é muito legal, gostei de como você explicou o valuation, toma aqui o mandato da minha companhia, meu bisavô montou, mas vai lá, se der errado não tem problema. Ninguém vai fazer isso. Então é mais uma relação de confiança, de você se debruçar sobre o negócio do cliente. Quando a oportunidade surgir, você tá pronto. Você será lembrado. E aí você vai fazendo 1, 2, 3, aí depois esses 3 vão te indicar, aí depois você pode começar a trabalhar no digital, e assim você vai criando uma carreira. Eu entendo que eu tô sempre começando. Então isso é eu tenho um espírito de iniciante sempre. É uma sandalinha da humildade, porque não importa o que você fez. Se você errar a próxima, tudo que você construiu pode ir por água abaixo. Acho que uma atividade bem sucedida é aquela em que se acerta mais do que se erra, né? Mas os erros fazem parte também de uma trajetória profissional. Eu gosto muito dessa palavra. Você tem que errar para não te matar. Se você comete um erro que te mata, e aí você tem que ir dosando o risco, né? Então, por exemplo, eu vou fazer meu primeiro deal de 1 bi numa empresa de tecnologia que eu nunca atendi, que eu não conheço o sócio, que eu não conheço o business. Cara, repensa. Fica mais um pouco do lado dele, vê se é o momento mesmo de mercado para ele ir, porque aí, meu amigo, a sua carreira vai começar torta e às vezes para você corrigir... O ajuste de rota é custoso e traumático. Muito difícil. Eu Muito penso nisso bom. todo dia, tá? Primeira operação, aprendizados da Brasil Finance. Tá preparado? Muito. Vamos lá. Na sua primeira operação de M&A pela Brasil Finance, você contou com o apoio de alguém? Não, mas eu já tinha bastante experiência com M&A, porque nunca fiz outra coisa. E eu contei essa história aqui no podcast, foi com o Zé Renato. A primeira operação que eu fiz em que ninguém... Assim, desde a primeira conversa até a liquidação financeira. O que eu sempre fiz eu sempre troquei ideia com muitos profissionais que eu entendia que era referência. Mas quando eu peguei o mandato, eu já me sentia preparado para fazer, tá? Então, tecnicamente, eu me sentia preparado para fazer. Mas mesmo assim, eu sempre me apoiei em bons advogados, eu sempre me apoiei em bons consultores, eu sempre tentei ter mentores para que quando surgisse uma dúvida, não fosse só eu e meu ego decidindo qual que é a melhor estratégia. Maravilha. Então, seguindo com a pergunta, olhando em retrospectiva, quais aprendizados, inclusive eventuais erros ou desafios, foram mais importantes para o amadurecimento da sua atuação e para a evolução da sua empresa? Olha, eu me considero um resolvedor de problema. E às vezes o resolvedor de problema, ele quer chegar, atropelar e fazer as coisas rápido e resolver o problema. E com a experiência, o que eu falaria pro Daniel do começo? Eu acho que você tá com a energia certa, com a iniciativa certa, só que acerte melhor o timing, né? Então, um exemplo. Eu sempre falo isso, não mate a operação de M&A na raiz. Não mate no berço, porque é normal ir, voltar, aí quero, depois não quero, vamos ajustar isso. Acabei de te comentar um caso que eu recebi agora e-mail do cliente falando, Tatiana, para tudo. É a história da minha vida, é assim, e eu já vendi companhias 4 vezes e só deu certo na 5ª, é assim. Agora no próprio hotel, a gente recebeu 3 propostas, fechamos na 4ª. Então, é normal, acho que é normal. Eu acho que a lição que eu teria se concentre mais no timing. Você tem o conhecimento técnico, você está na mesa correta, mas acerte mais no tempo. Por exemplo, falar junto com o comprador, é uma coisa que eu aprendi. Quando o comprador está falando, deixa ele falar. Né? Então, quando você está do lado do comprador ou do vendedor? Quando eu estou do lado do vendedor. Ok. E quando eu estou do lado do comprador, eu falo, fale o mínimo possível, nunca fale preço, nunca fale forma de pagamento. Se você já falou seu package de M&A, é aquilo e isso não é negociável. Então, acho que o que eu falaria pro Daniel do começo se concentre mais no timing. Eu sempre gostei muito de prestar atenção nas pessoas. E eu acho que quem segura caneta é uma pessoa e ela tem emoções e você tem que saber lidar com isso. Nunca tive medo de briga.
Eu acho que isso também é uma vantagem. Se você é uma pessoa que leva muito pro sentimento, assim, se você é um cara que tem muita dificuldade de dormir à noite, você vai ter problema com o M&A, porque é uma montanha-russa de emoções. Tô rico, tô pobre, fiz, não fiz, os caras brigaram, não brigaram, se acertaram, não se acertaram, a cláusula do contrato. Então, é isso. Você me fez lembrar de uma coisa, maturidade emocional. Você é um cara intenso em tudo que faz. E eu sei, por te conhecer pessoalmente, que você também atua com música, atua no esporte, nas lutas, faz aqueles negócios de entrar no gelo, depois entrar na sauna, pular na piscina fria. Como você lida com essas emoções e intensidades da vida? É exatamente assim, eu me descarrego nisso. A luta sempre teve presente na minha vida e eu vou falar a verdade, eu sempre gostei da sensação da luta. Eu sempre gostei. Desde pequenininho, que meu filho era com futebol, eu era com luta, de brincar com os outros de mão. E minha mãe sabiamente percebeu isso, me botou no judô com 6 anos de idade e eu nunca mais tirei o kimono. Nunca mais parei de lutar. Então, eu acho que é um equilíbrio. Toda aquela tensão que eu recebo, eu descarrego nisso. Eu nunca dormi à tarde. Eu durmo bem à noite. Eu acho que eu durmo 7 horas, 8 horas. Eu tenho bastante disciplina no sono. E meus filhos também são assim. E é o que me equilibra. E o outro fator é ficar sozinho. Eu acho que essa questão do gelo, da sauna, é o momento que eu fico bastante sozinho e é onde eu reflito, olho pro espelho. Introspecção. Sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito da passagem do Sócrates quando ele foi no oráculo de Delfos. Porque o oráculo de Delfos falava que ele era o homem mais inteligente da Terra. E ele sentou na frente do templo do oráculo de Delfos e na frase do templo sei que nada sei. Era conheça-te a si mesmo. E ele só chegou à conclusão de que só sei que nada sei porque ele refletiu sobre a frase, conhece-te a si mesmo. E ele começou a refletir por que ele era o homem mais inteligente da Terra. Porque ele tinha certeza que ele não sabia de nada. Então eu gosto muito dessa frase, conheça-te a si mesmo. Muito bom. Carreira inspiradora, Daniel. Vou para uma pergunta geral sobre comportamento humano versus finanças, tá bom? Depois de ouvir tantos episódios, fiquei com a sensação de que M&A envolve muito mais comportamento humano do que finanças. Essa percepção faz sentido para você? Total. Não tem como você ir pra mesa sem saber como cada um reage. Porque, que eu falei, você nunca pode matar o deal no berço. Então, você tem que ter muita habilidade de saber lidar com cada personalidade que tá do outro lado da mesa. Depois que você entendeu a estrutura e preço, é mais um jogo de emoções, de troca. Porque, assim, o M&A ninguém dá nada. Tudo você troca. Fala, tá bom, você quer isso? Então, olha pro meu lado, só funciona se for desse jeito. Tá bom, eu te dou isso, mas eu quero aquilo. Então, você tem que, sim, gastar muito tempo com entender as pessoas e como você fala com cada uma. Tem casos de M&A que, pro outro lado, eu posso falar, não, o que você tá falando não faz o menor sentido. Por causa disso. E para outros lados, eu tenho que falar, não, vamos explorar mais. Porque cada pessoa reage de um jeito. E você não pode matar no ninho. Se você pudesse fazer uma analogia entre uma operação, o estágio de uma operação e a vida de um ser humano, um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto maduro, para se sujeitar a uma operação, você consegue ter esse diagnóstico? Assim, quando você fala de M&A, é todo mundo meio adolescente, né? Tudo fica muito à flor da pele. Mas assim, até os dois lados entenderem que é o melhor, que você decidiu pela melhor estrutura, pela melhor forma de pagamento, ficou bom pros dois lados, aí eu acho que você realmente passa da fase da adolescente, você passa a controlar melhor, e muitas vezes você olha pra trás e ri da situação, do nervosismo que foi, das brigas, e aí você amadurece. É assim, então o M&A já nasce um adolescente, rebelde, cheio de convicções, com os nervos à flor da pele, e só para mesmo depois que assinou e recebeu o dinheiro. Muito bom, Daniel. Setores promissores versus armadilhas. Tá preparado? Acho que sim, vamos ver. Então vamos olhar. Hoje, olhando para trás, quais setores parecem promissores superficialmente, mas na prática são armadilhas para investidores e operadores? Olha,
a gente já viu muita coisa, né? Eu acho que a gente pode falar uma atual, que eu acho que o mercado precificou mais do que era, por exemplo, rede de academias. Ok. Hoje, para você abrir uma academia, você loca os equipamentos, o ticket para abrir uma academia caiu muito e a concorrência faz com que o preço só baixe. Virou commodity. Então, no começo que você achava, a maior rede de academia vai dominar o mercado, e não é assim. Hoje os pequenos têm preço e estrutura tão boas quanto as empresas que estão com o mercado aberto, de capital aberto, ou que tenha centenas de unidades. Então, vai ter uma correção, obviamente, tende aos melhores se sobressaírem, mas é um setor que eu acho que o mercado precificou de maneira exacerbada. Já teve bolha das .com, já teve a bolha do SaaS, então todo mundo queria ser SaaS. Todo mundo achava que não vendia mais produto. Todo mundo achava que vendia receita recorrente. E não é assim. Quando o seu produto não é essencial para o seu cliente, ele te troca por R$1, por R$2 ou por um atendimento melhor. Sim. Então, assim, e tudo isso se reflete quando você entende o setor e entende o resultado das empresas. O resultado, o cara pode até enganar um auditor ou outro, mas o resultado aparece. Sabe por quê? Caixa. A companhia para de gerar caixa. Então, acho que assim, a gente viu umas, vão vir outras. Eu acho que a IA pode criar algumas distorções. Não que eu acho que a IA não veio para ficar, definitivamente veio. Mas tem muita empresa que vai se travestir de IA e não é IA. Sim. Entendeu? Então, acho que você tem que estar sempre atento. Muito bom. A pandemia ensinou muito, né? Muito. Então, por exemplo, o supermercado, estourou o valuation de supermercado. Concessionário, estourou o valuation de concessionária. E a gente viu e falou, não é nada disso. Normalizou a cadeia, o preço agora é competitivo para todas. Tem janelas de oportunidade sempre. Também, né? M&A é janela pura. Você tem que estar pronto. Por isso que não M&A adianta. é janela pura. Se você perder o bonde, meu amigo, provavelmente você não vai ver um próximo. O Warren Buffett falou isso numa entrevista dele. Eu tô há 60 anos fazendo isso. 60 ou 70 anos fazendo isso. Eu tive 5 anos juice. 5 anos maravilhosos. Se ele falou isso, por que eu vou achar que é diferente? E é assim mesmo. É oportunidade. Por isso que eu falo, você tem que estar pronto. Não adianta. Quando o cavalo passar, não adianta. Você não vai correr mais que ele. Muito bom. Decisão sobre operação arriscada. Como uma empresa decide se vale a pena entrar em um negócio, em uma operação arriscada? Eu acho o seguinte, não se arrisca um ativo que você construiu. Você só faz isso se você não tem opção. Se o M&A é mandatório para você, não é opção, é coação. Você tá no chapéu do vendedor ou do comprador? Independente do comprador ou do vendedor. Se eu percebo isso como comprador, infelizmente ou felizmente para o meu cliente, eu tenho que fazer o melhor deal possível para ele. E eu vou fazer. E se eu tô do lado do vendedor, eu vou tentar suavizar esses impactos com estrutura mais sofisticada, com algumas cláusulas no contrato que protege pelo menos o valor mínimo do valuation. Mas se você precisou, com certeza o outro lado vai sentir cheiro de sangue. E aí... É uma fragilidade que desvaloriza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, se você acha que, assim, não existe negócio bom com pessoa ruim. Empreendedor, bota isso na sua cabeça. Não existe negócio bom com gente ruim. Se você não tem confiança na contraparte, você pode ter o melhor advogado do mundo. Vai dar errado. Então, se o risco for sua preocupação com quem está do outro lado, não faça. Não faça. Você vai se arrepender. Muito bom. Eu vou agora passar para 2 perguntas sobre episódios e entrevistas que você fez. E a primeira não poderia deixar de ser a entrevista que você fez com o meu sócio do coração, Chico Musnick. Pergunta feita por um telespectador sobre esse episódio. No episódio com o Musnick, ele falou sobre o que forma um profissional de elite, disciplina, erro e argumentação. Mas ele vem do direito, Chico vem do direito, é advogado. Para quem está vindo da administração ou da economia e quer atuar em M&A, o caminho é diferente? Vou terminar a pergunta aqui. Segundo a pessoa que mandou a mensagem, ela fica confusa se deve focar em finança, em jurídico, em relacionamento, porque segundo ela, parece que o mercado pede tudo ao mesmo tempo e a pessoa não sabe por onde começar de verdade. Dê as suas palavras de conforto.
eu passei por isso, tá? Então eu vou falar como eu me moldei. Primeiro de tudo, quando você vai começar a trabalhar com M&A, eu digo o cara que foi carreira tradicional, consultoria, banco de investimento, bancos mais boutiques ou até mesmo uma boutique de M&A. Primeiro de tudo, você vai começar como analista. Então o que você tem que ser? Bom tecnicamente. Foque na sua formação técnica. Vai estudar fora do país, tenha um bom inglês, se puder faça CFA ou CGA, certificações aqui do Brasil, e se prepare tecnicamente, porque você como analista, você vai depurar dados e o cara que está tocando a operação vai absorver os seus dados para tocar o deal. Então você, no começo, foque em formação técnica. Não vejo outro caminho. Passo 2 é, a partir do momento que você chega para a mesa, preste muita atenção no comportamento das pessoas. Porque o M&A, você vai demorar 10 anos para fazer um sozinho. É isso, você tem que saber de jurídico, você tem que saber de CAD, você tem que saber de tributário, você tem que saber de finance, você tem que saber como é que você negocia, quando fala, quando não fala, e isso vai tempo. Tem gente que tem habilidades, por exemplo, o cara é muito bom com pessoas e ele tem uma habilidade que talvez você tenha outra. Eu sou muito bom de estrutura, sou muito bom de tributário. Mas o passo 1 é, seja muito bom tecnicamente, porque é isso que vão te cobrar como analista. 2, preste muita atenção nas pessoas. E a partir do momento que evolui para um LOI, para uma carta de intenções, né, para um acordo de compra e venda de cotas ou um SPA, que é a compra de ações, leia tudo. Leia tudo. Hoje com o ChatGPT ainda você lê, joga lá e pede inputs. E aí você vai criando massa crítica até chegar o momento em que você vai ter os seus clientes de confiança e ele vai falar assim, não, o Daniel ou a pessoa está apta para tocar esse deal, conhece muito bem a companhia, é muito bom tecnicamente, sabe como a gente pensa. Eu adoro quando o cliente fala isso, cara, você sabe como eu penso. Quer dizer que eu acertei. Então é assim, primeiro técnico, depois participe das mesas, leia tudo, tenha dúvidas, fale com o seu chefe, com os seus mentores, até você ter clientes, parceiros de confiança que vão te trazer para frente da mesa de negociação. Agora, nessa escolha, pensando num M&A, mas em qualquer escolha profissional. Eu sou advogada, meu marido Gabriel é advogado tributarista. Eu olho para minha filha Sophie, um beijo. Ai, aos 15 anos já dá para ver que ela puxou algum gene jurídico, que ela seria uma excelente advogada se ela pudesse, se ela escolhesse a profissão de advogada. Você acha que o talento também é um elemento de protagonismo na escolha da sua atividade profissional? Olha, eu falo isso muito para os meus filhos. Eu não acredito em talento. Eu acredito que você tem uma predisposição que você pode ou aprimorá-la ou simplesmente desprezá-la. Então, por exemplo, o meu filho Davi tem uma predisposição excepcional para esportes. O meu filho Mark também. O meu filho, o Samuel, ele é extremamente criativo. Ou seja, são completamente diferentes. Eu falei, tudo na vida, todos os sentimentos, eles podem te servir para destruir ou para te promover. Você que vai decidir o que fazer com esse sentimento. Então, ela é uma pessoa extremamente culta, sua filha. Eu conheci a Sophie. Quando eu conheci a Sophie, ela estava deitada no sofá lendo Harry Potter em inglês, o 3º livro. Então, você vê, é uma pessoa que já tem uma capacidade de concentração acima da média. Sim. Então, o que ela vai fazer com essa habilidade que vai determinar. Então, eu não acredito muito em talento, mas sim o que você faz com ele. Eu acho que sim, ela tem uma predisposição, e assim como muitos telespectadores aqui devem ter, eles sabem, pô, isso aqui eu sou bom. Aí o que você vai fazer com ele, com essa habilidade. Agora, nada vai superar a constância e a disciplina. Constância e disciplina. É o que você faz repetidamente por muito tempo que vai fazer com que essa sua habilidade floresça ou mate no ninho. Muito bom. Uma pergunta agora relacionada ao episódio do Rafael Bassoli. Rafael Bassoli falou sobre Offshore Trust num momento muito específico, o D+1, depois da liquidez. Mas na prática, quem escreveu a pergunta viu casos em que o empresário deveria ter estruturado isso antes e não estruturou porque o deal acelerou. Quando faz sentido o advisor de M&A puxar essa conversa com antecedência, ou isso ainda é visto como invasão de território do advogado patrimonial? Um abraço, viu, Rafa? Obrigado aí.
Bem, eu acho que é papel do advisor. Eu falei, você tem que saber quem é o seu cliente. Para mim, o meu cliente é o empresário que fatura mais de 100 milhões. É ele. Ou o empresário de uma empresa de serviço que já passou dos 20. Esse é o meu cliente. Não é o CNPJ dele. Teve vários clientes que eu fiz 1, 2, 3 M&As. O próprio Barros, a gente está no terceiro M&A. Então, eu nunca perco a oportunidade de deixar o meu cliente melhor. Então, às vezes eu vejo o meu cliente tem uma liquidez em COI, tem uma liquidez em vários ativos de renda fixa. 100% do risco dele está no Brasil. Eu vou falar para ele, cara, está no momento sim de você pensar em internacionalizar o seu recurso e a partir de $750 mil a $1 milhão já faz sentido tributário e de sucessão você ter um offshore. Funciona assim. Os parceiros para você fazer é esse. Vá e tire todas as suas dúvidas com ele. Se precisar da sua... Eu já montei várias offshore. Eu já montei offshore, fechei offshore. Então, eu tenho uma certa experiência no assunto. Mas eu tenho os profissionais que são especialistas no assunto. Então, eu acho que eu nunca perco a oportunidade de deixar o meu cliente melhor. Nunca. Mesmo que no momento ele se sinta um pouco desconfortável e depois ele vai ver que realmente a minha intenção é deixá-lo melhor. Sempre. Eu não tenho ego. O meu ego é o meu cliente feliz. Muito bom. Mais uma pergunta, dessa vez envolvendo a entrevista com a Letícia Nigro, ok? Empresas familiares. No episódio com a Letícia Nigro, quando ela fala sobre precisar construir respeito dentro da própria empresa da família. Isso me pegou muito, segundo a pessoa que fez a pergunta. Tenho 27 anos e estou começando a trabalhar com meu pai agora. Queria entender de você, Daniel, existe um momento em que o herdeiro deixa de ser visto como filho do dono ou isso é uma batalha constante dentro de empresas familiares? Olha, pela minha experiência, sim, você deixa de ser visto como filho do dono a partir do momento que você cruza uma linha, que seus resultados são indiscutíveis. Existe sim um fator do dono, do pai, empoderar essa pessoa ou não empoderar essa pessoa. Eu já trabalhei com vários empresários que a cisma dele era ter alguém melhor que ele. Ele não aceitava alguém questioná-lo. E isso é altamente destrutivo. E às vezes o cara faz isso dentro da família. Às vezes como instrumento de proteção, às vezes pensando na proteção do sucessor, mas tudo em excesso prejudica, inclusive proteção em excesso prejudica. Então, se você está começando, primeiro, volta lá no raciocínio do analista, vai para o básico. O que você tem que ser bom? Você tem que conhecer a empresa inteira. Como funciona o processo, como é que funciona a venda, por que você atende aqueles clientes. Aí vai conversar com o cliente. Nada ensina mais do que ouvir o cliente. Não tem como. Vai ouvir o cliente. Entende a necessidade dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Não existe empresa hoje, independente do setor, que se não olhar para NPS, vai perder o cliente. Hoje tá muito fácil, você contrata qualquer coisa aqui, pô. Então, assim, vai entender o seu cliente. A partir daí, tente passar por todas as áreas. Produção, comercial, planejamento, financeiro, até você ver onde a sua vocação encaixa melhor na companhia. E aí, os seus resultados vão dizer por você. Só uma coisa, tenha coragem. É isso, tenha coragem e consistência. Então vamos lá, ainda sobre processo de M&A, Daniel, dependência do fundador e impacto no valor. A pessoa pergunta, diz o seguinte: estou há 18 anos construindo minha empresa e hoje ela depende muito de mim. Em um processo de M&A, isso derruba o valor? O comprador enxerga isso como risco, mesmo se o negócio estiver crescendo? Sim, sendo direto e reto, sim. É um risco para o comprador, porque até ele fazer o seu phase-out, ele vai ter que absorver todas as atividades que você faz. E geralmente quem fala isso, todos os processos estão na cabeça. Não tem nada formalizado, não tem RP, não tem estrutura organizacional da companhia, o cara não delega nada. O cara compra, bota preço, vende, cobra e sem dúvida isso é um risco. Porque aí não é uma aquisição, é um acqui-hire. E aí você, quando você contrata um funcionário, você fala, não, já vou te dar 10 milhões de bônus aqui de entrada
e sua performance não adianta, não interfere muito no seu valor, e não é assim, né? Então o cara vai falar, olha, eu vou te fazer um acqui-hire, o seu earnout ou o seu pagamento vai vir conforme a sua performance. Então, sim, é um risco. E se ele tá 18 anos fazendo isso, provavelmente ele já tá um pouco cansado, porque é desgastante. Tá na hora dele diminuir o saque e investir mais na companhia e mais em formação de gente. A partir do momento que você começa a formar gente, nunca mais você para. Nunca mais você para. Então, sim, diminui valor. Sim, é ruim do ponto de vista de uma empresa que quer ser vendida. E tá na hora dele reduzir os saques dele e investir mais na estrutura da companhia. Muito bom. Red flags e confortos para o comprador, Daniel. Na sua experiência, quais são os principais red flags que mais frequentemente inviabilizam uma operação de M&A? E vou seguir com a pergunta. E do lado oposto, quais evidências costumam dar conforto ao comprador para seguir adiante? Compartilha com a gente exemplos reais, obviamente sem revelar informações confidenciais, de casos em que esses fatores mudaram o rumo da negociação tanto para o êxito como para o fim da negociação. Olha, hoje, quando você entra quanto mais você se explica, quer dizer que menos fundamento econômico você tem. Então, primeiro de tudo, você fez um plano de negócio, mostra os anos anteriores, você batendo todos os seus orçamentos, contabilidade redondinha, auditado, sem ressalva, porque aí você não vai ter que explicar muito. Então, a partir do momento que você se preparou e vai a mercado, tenha certeza de todas as informações que você colocou no seu pitch. Então, para o comprador, quando eu tô do lado do comprador, esse não é nem red flag, é um dead body mesmo, nem adianta você... E eu contei isso muito no episódio que eu fiz com o Renato Silva. Várias empresas que a gente abordava, negócio lindo, com uma certa escala, mas quando você ia para contabilidade, não tinha como você defender aquela aquisição. Esse é um red flag. Segundo, converse com o mercado. Se todo mundo fala... Já teve um caso disso, tá? De um caso que a gente estava fazendo um M&A, um negócio relativamente grande, e a gente começou a falar com o mercado. Todo mundo falava mal do cara. A companhia parecia ser linda, maravilhosa. Qual foi minha recomendação para o cliente? Se os caras que convivem com ele constantemente no mercado só falam mal, você acha que ele vai respeitar? Não vai. Então não adianta, não tem como fazer um deal bom com gente ruim. Esse é outro red flag. Por isso que eu falei, vai entender o mercado, fale com os concorrentes, fale com o cliente. Esses caras não vão mentir para você. Esses dois são os maiores red flags para mim. Quem é do outro lado, e a partir do momento que o cara explica muito o resultado, bota muito ajustinho no resultado, quer dizer que tem dead body dentro da contabilidade da empresa. Falando em lados, uma pergunta que eu sei quem fez sobre buy side versus sell side. Na sua opinião, Daniel, pro advisory, é mais complicado auxiliar o buy side ou o sell side? Seguindo com a pergunta, é necessário uma mudança de comportamento ao depender do lado da mesa em que você está? Se sim, quais são os principais pontos que devem mudar na postura para melhor atender os interesses do seu cliente? Não existe lado mais fácil ou mais difícil. Você tem que mudar o comportamento. Porque geralmente quem contrata a gente no buy side é uma grande corporação, né? E porque ela não tem um braço de M&A no Brasil, às vezes ela tem uma área de BD na sede da empresa, e então você tem que mudar o comportamento. Porque quando você fala de dono para dono, são coisas mais delicadas, por exemplo, você falar de preço, de estrutura, das proteções que ele vai ter contra o recebimento, pelo recebimento da companhia, as garantias que ele tem. E eu evito muito levar esses clientes nesse tipo de reunião, porque não tem jeito, o cara não segura a emoção. E eu falei, você nunca pode matar o M&A no ninho, né? No berço, porque geralmente vai ter esse tipo de conflito. Então muda, não é nem mais fácil nem difícil, você tem que mudar o comportamento. Quando eu estou trabalhando com uma grande corporação, eu sei que a parte política
é muito mais complexa do que numa empresa familiar em que eu convenço o patriarca ou a matriarca e todo mundo fala amém, ele que construiu a empresa, ele que manda, o negócio é dele. Então, assim, são maneiras de conduzir completamente diferentes. Do lado político, eu gasto muito mais tempo com o modelo, gasto muito mais tempo com o cenário, gasto muito mais tempo explicando a parte tributária. Vou entendendo dentro da organização quem são os formadores de opinião. Pô, o cara de BD realmente tem acesso livre ao board? Pô, não é. É o diretor de tal unidade que, pô, esse cara goza da confiança do board. Então eu tenho que, através do cara do BD, chegar nesse cara e subsidiar ele com o máximo de informação possível para ele levar no board e aprovar. Então é um trabalho muito... A política... Não tô falando nem certo nem errado, tá? A política é muito mais intensa. E aqui desse lado da multinacional, eu tenho que estar preparado para qualquer minuto. Se eu falar, olha, mudamos uma estratégia, vamos investir na Índia, não vamos investir no Brasil. E aí tem que sair com todas as pessoas que a gente abordou, todos os potenciais comprados que a gente abordou e falar, olha... Mudou a direção da companhia e agora não vai ter mais deal. Do lado do comprador, eu tenho que lidar muito mais com a emoção dele e da percepção do deal, explicar muito bem, olha, eu fiz isso por causa disso, do que do lado aqui do executivo, que é muito mais político. E então, lidar com ansiedade também, né? Aqui é a vida do cara, não tem jeito. O cara fala que não é, mas é. A maioria das vezes é a vida dele. E aí ele vai ter uma fase que ele vai estar meio perdido, assim, pô, vendi, e agora? E agora? Ele nem assinou ainda, mas já falou, ó, tá fechado, a gente vai fazer o sign e close e tal data, as minutas estão prontas. E aí, cara, é quase colo. Calma, vai dar tudo certo, você vai continuar sendo um puta empreendedor, você vai pegar esse dinheiro e vai fazer outro negócio. A organização que você tá fazendo parte, você tá bem coberto contratualmente, vai tranquilo. Pra não perder o deal, né? Porque um dia antes de assinar é desesperador. Tem que dar colo pro cara pra ele não correr. Ninguém dorme. Principalmente o advisor. Muito bom, Daniel. Pessoal, vamos pra parte que eu tava mais ansiosa desse episódio, que é a parte surpresa. Ai, meu Deus. Eu vindo pra cá hoje, dirigindo, desenhei 5 perguntas de ping-pong. Tá. Perguntas com respostas rápidas, tá? Eu pergunto e você em uma palavra me responde. Uma? Tá bom. Uma ou pouquíssimas. Tá bom. Aquelas que vierem à tua cabeça, tá bom? Tá. Medo ou entusiasmo no primeiro episódio desse programa? Entusiasmo. E qual foi o maior desafio nos bastidores de gravação desses episódios? Eu ter coragem de me mostrar. Eu achava que eu não precisava me mostrar, que as pessoas já sabiam que eu sei fazer as coisas. Mas não é assim que o mundo funciona. Daniel, o que esse podcast mudou em você profissionalmente? Muito. Agora eu deixo você falar um pouquinho mais. Muito, me mudou muito. Me ensinou que você não precisa fazer nada fora do que você já faz para criar autoridade. Nada supera a consistência, nada supera a vontade de fazer. E é isso. Isso me mudou, principalmente eu começar a falar de mim. Eu achava que era errado falar de mim. E esse podcast me mostrou que não. Se você faz as coisas corretas, com consistência, que realmente os resultados aconteceram, acho que você tem que usar isso como uma plataforma de autoridade. M&A em uma palavra. Pessoas. Agora, Daniel, qual seria o convidado dos sonhos? André Esteves. Eu sou um admirador dele. O Jorge Paulo, acho que o Jorge Paulo já tá na fase final da carreira e ele acho que tá no auge da carreira. Mas eu gosto da história dele desde antes dele começar a trabalhar no banco. Eu acho que é um cara inteligentíssimo, tudo que ele faz é bom, ele fala bem, ele é bom de negócio, ele é excelente negociador, ele assumiu um banco que não foi ele que fundou, ele mudou a partnership, ele recomprou o banco. E era o entrevistado dos sonhos. E muito Paulo bom. Guedes, os dois. Boas escolhas. Serão concretizadas, certamente. Se Deus quiser. Certamente. Eu traduzo esse programa, esse podcast, em muita generosidade. O fato de você compartilhar com todos aqueles que ouvem tuas experiências, teus conhecimentos, suas angústias, seus erros e seus acertos. Mostram muito do que você é, Daniel. E toda a generosidade que você oferece e disponibiliza
para o mercado. Super, super obrigada pelo convite, sobre a oportunidade. Estar aqui na tua cadeira como host desse episódio me deixa muito, muito emocionada. Obrigada, Daniel. E é difícil? Olha, fácil não é, mas eu gostei. É uma atenção o tempo todo, você tem que prestar muita atenção. Tati, eu que só tenho que te agradecer, você é minha parceira, minha amiga, eu adoro a sua família, já falei isso várias vezes. Você não tem como você ser amigo de alguém se você não admira. E eu admiro muito você, o Gabri, a gente já fez negócio juntos, os dois, respeito absoluto pelos profissionais que vocês são. Eu amo seus filhos, são... duas pessoas, vai deixar pro mundo duas pessoas maravilhosas. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada, Daniel. Valeu, pessoal.